Olá, galera. Bom dia para todos vocês. Boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo. Não esqueçam de deixar o like de vocês e se inscrever no canal se você gostou do vídeo, tá? Bom, o vídeo hoje é rápido, tá? Nós vamos falar, gente, dessa história de todo mundo ficar reclamando o tempo todo de Portugal, tá? Principalmente muitos brasileiros que ficam reclamando o tempo todo. Eu separei algumas coisas aqui, tá? Vamos começar por essa primeira reportagem que aconteceu essa semana em Braga, tá? Detido com álcool e notificação para abandonar o país. Um homem de nacionalidade brasileira foi, esta madrugada, detido pela PSP de Braga na rua, apresentando uma taxa de álcool no sangue durante a discussão. O cidadão de 28 anos foi interceptado pela PSP por volta das 2h20 da manhã, sendo submetido ao teste do balão, tá? Apresentando uma alta taxa de álcool. Tá? Também o documento de identificação do detido estava vencido, a carta de condução dele estava vencida. Ou seja, automaticamente, após a consulta ser feita no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no CEF, ele foi automaticamente, recebeu a carta de expulsão para sair do país. Então, esse é um dos casos, tá, gente? A pessoa estava dirigindo com a carta de condução vencida, estava bêbada, estava ilegal, tá? E ainda tem gente reclamando, falando que a polícia estava errada, ou que o cara não teve culpa, que quem atira a primeira pedra, ou isso que aquilo, tá? Ponto 1. Segundo ponto, sabe, é essa questão das pessoas chegarem aqui, vai fazer uma entrevista para poder trabalhar, e aí chega lá na hora, a pessoa acaba não conseguindo trabalho devido o nosso português não ser igual ao português de Portugal. É diferente, realmente é diferente. Ainda tem gente que critica o fato da gente querer mostrar a realidade. Porque aonde que eu falo pra você, no Brasil você fala ora pois, no Brasil você fala, vamos lá, ou isso, aquilo. Gente, por mais que o português seja a mesma língua, tem coisas aqui que é diferente do Brasil, tem coisas do Brasil que é diferente daqui. Então, assim, sabe, é muita reclamação o tempo todo, sabe? É muita reclamação o tempo todo, sabe? Esses dias eu botei uma postagem no Facebook onde eu estava falando sobre valores e as pessoas começaram a dizer, um exemplo, que o combustível aqui de Portugal é caro. Quanto que custa o combustível aí do Brasil? Quanto que custa a gasolina, o diesel no Brasil? Tá? Não dá certo essa história de você ficar fazendo conversão. Porque, gente, realmente o euro ele tem valor, coisa que o real não tem. Então, se você ficar fazendo conversão de valores, claro que vai ser caro. Claro que você vai achar um absurdo os preços de Portugal. Porque realmente, um euro você vai pagar quanto? R$4 é o que você está pagando, fora o IOF. Então realmente vai ser caro. Só que você tem que ter uma mentalidade diferente. Não venha querer morar na Europa com a mentalidade de achando que o euro que o euro tá caro ou que isso e aquilo. Realmente o euro não é que o euro é caro. É que a moeda é uma moeda que tem valor. É diferente da moeda do Brasil que não tem valor nenhum. Então assim, são coisas diferentes. Não tem como você comparar uma coisa com outra. Tá bom, gente? Terceira parte da conversa. Quem disse que realmente ia ser fácil viver em Portugal? Quem disse que ia ser fácil você conseguir emprego em Portugal? Quem disse? Portugal é um dos países que tem uma das melhores universidades do mundo. Tá? As pessoas aqui são preparadas, as pessoas aqui estudam, as pessoas aqui já saem da escola falando inglês, falando outras línguas, coisa que no Brasil, para você fazer isso, você tem que ter dinheiro. Então não acha que você vai chegar aqui com uma faculdade, porque você fez uma faculdade de medicina, ou de advocacia, ou de administração, isso e aquilo, que você vai exercer sua profissão. Você pode até exercer sua profissão, mas vai ser muita sorte, tá? Eu vim para Portugal totalmente preparado, vim com os meus rendimentos, fiz o que tinha para fazer, pretendo trabalhar, abrir minha empresa, mas pretendo mesmo assim trabalhar, porque eu acho que o trabalho é digno e quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Mas não estou iludido achando que porque eu trabalhei no Brasil em banco, que eu vou trabalhar em banco aqui em Portugal, ou porque eu tenho uma faculdade, que eu vou conseguir fazer o que eu fazia no Brasil aqui em Portugal. Eu tenho consciência, porque o que eu vim procurar em Portugal não foi dinheiro, o que eu vim procurar em Portugal foi qualidade de vida. Tá? Porque assim, eu tô aqui há quase 5 meses e eu não cheguei a gastar nem 500 euros de mercado, estando eu e mais uma pessoa.
tá? Para vocês terem ideia de como as coisas aqui são baratas, entendeu? Então eu acho cúmulo as pessoas ficarem reclamando, dizendo que em Portugal as coisas são caras. Realmente as pessoas não têm noção, realmente as pessoas não têm ideia, sabe? Ou as pessoas, eu não sei o que acontece. Porque dizer que Portugal é um país que as coisas são caras, que Portugal é um país que se compara ao Brasil, eu amo o Brasil é um país maravilhoso, é um país lindo, é um país incrível, mas todos nós sabemos que o Brasil é um país que vive um momento difícil, é um país que tem muitos problemas, principalmente políticos, é um país que vive cheio de problema, tá? E assim, fora a violência, dizer que Portugal é violento, dizer que Portugal é um país que tem problemas, aqui você não vê criminalidade. Você pode até ver uma coisa ou outra, mas não se compara, gente, não se compara ao Brasil. Parem de ficar reclamando, porque tá ficando feio já. Porque depois, por causa disso, que os portugueses começam a falar mal da gente. Por causa de uns que às vezes nem tá em Portugal, nem vai vir para Portugal, nem sabe o que quer, entendeu? Tá pensando em vir e tá falando o que não sabe. Sabe? Se você não quer vir para Portugal, se você vive em outro país, se você tá em outro lugar, por que você tem que perder tempo em entrar em grupo de Portugal? Por que você tem que perder tempo e ficar vendo vídeos sobre Portugal? Por que você quer comparar a Alemanha, ou Estados Unidos, ou Itália, ou outros países com Portugal, sabe? Portugal realmente é um país que pode ter alguns problemas, é um país pequeno, mas é um país que é o único que está acolhendo os brasileiros, é o país que o único que dá oportunidade para o brasileiro entrar, é o único que deu brecha na lei para você poder conseguir aqui entrar. Então é muito feio isso que vocês estão fazendo, ficar falando mal do país, ficar falando mal de Portugal o tempo todo. Eu já falo e repito, agradeço todos os dias pela oportunidade que Portugal deu de eu poder estar vivendo na Europa, porque senão eu não ia ter como estar aqui, porque na Espanha você não consegue entrar, porque se você fizer isso na Espanha, você é deportado. O fato de você falar mal do país, para a polícia ver, isso já é um grande motivo para você tomar cuidado se você for ilegal, sabe? Então acho que as pessoas precisam entender mais sobre isso antes de ficar falando, entendeu? Não é assim que funciona. Desculpem falar assim com vocês, mas é porque eu acho que se você tem o foco de vir para Portugal, seja como turista, seja com visto, seja como for, cada um sabe do seu problema. Ninguém aqui tá apoiando errado. Mas a gente tem que falar a verdade, gente. Se você tem foco para fazer isso, primeiro se organize, primeiro se prepare antes de ficar falando as coisas e tenha consciência que vida de imigrante nunca foi fácil e nunca vai ser. Isso é em qualquer país. Você acha que se você chegar no Brasil para fazer uma entrevista, porque no Brasil também não tá fácil arrumar emprego, não. Eles escolhem muito, tá? Não é assim não, eles exigem muito. Então você acha que se tiver lá, um exemplo, vai ter 5 brasileiros e um português. O português falando do jeito que os portugueses falam e nós falando do jeito que nós falamos. Vocês acham que primeiro quem vai ter mais oportunidade? O português ou vocês que estão no Brasil? Então parem de ficar achando que é preconceito ou que é isso, que é aquilo. Gente, isso é óbvio, entendeu? Isso não é preconceito, isso é realidade. Entendeu? O que vai fazer a diferença não é você falar igual o português ou isso aqui, é você ter força, determinação e saber esperar o momento certo das coisas acontecer e saber que aqui se você não estiver preparado, realmente você vai ter mais dificuldade. Então assim, não venha com a intenção de querer achar que você vai chegar aqui e vai sentar numa cadeira e ficar no ar-condicionado como você estava no Brasil, porque você não vai. Entendeu? Eu mesmo tenho a consciência, se eu tiver que pegar fruta, se eu tiver que trabalhar de caixa de mercado, se eu tiver que trabalhar, sei lá, de repor alimentos ou qualquer coisa, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a minha qualidade de vida, de poder acordar, de poder sair na rua, de poder saber quando eu vou ser assaltado, de poder saber que eu vou no mercado e com 50 euros eu vou comer o mês todo e ainda vai sobrar, de poder saber que eu posso pegar um trem, eu posso ir para outro país a qualquer momento, passear e voltar e poder ser respeitado, porque isso os portugueses fazem, entendeu? Coisa que muitos de vocês não estão fazendo, que ficam o tempo todo reclamando, falando mal de Portugal o tempo todo. Tem vários grupos aí que eu vejo pessoas que são casadas com portugueses e ficam reclamando, falando mal dos próprios portugueses. Às vezes eles nem sabem disso. Agora, pra que esse tipo de coisa? Pra quê? Qual que é o sentido disso? Nenhum. Sabe qual é o sentido disso? É de ficar falando, ficar perdendo tempo. Então você que quer vir para Portugal de verdade, quer ter uma vida digna e quer ser feliz com a sua família, não fica dando atenção para isso, tá? Porque gente ruim, gente que não presta, tem em todo lugar, não é só em Portugal não. É em todo lugar que você vai encontrar esse tipo de coisa. No Brasil, em todo lugar. O que faz a diferença é a qualidade de vida. Pega um mercado, vai no mercado para você ver quanto que você gasta por mês.
Gente, é muito barato as coisas aqui, entendeu? Essa história de que as coisas são caras, realmente, se você acha que Portugal tá caro, então ou você não tem noção do que você está falando, ou você está totalmente fora do que acontece na Europa, tá? Portugal pode ser um país que tem um dos menores salários, só que por outro lado, ele tem um dos menores custos de vida, entendeu? Aqui você compra um carro com pouco dinheiro, aqui você vai no mercado com pouco dinheiro. O que realmente é caro aqui é a renda. Tirando a renda, que é os aluguéis, você não vai gastar muito, gente. Se você tiver controle, se você souber fazer as coisas, se você souber comprar o certo, não ficar gastando dinheiro, não ficar turistando, porque não adianta a pessoa vir pra cá para morar, para trabalhar e chegar aqui e ficar indo em teatro, ficar indo em show, ficar indo em ficar gastando todo o dinheiro com isso, sabe? Existem muitos lugares em Portugal que você vai, que você passeia e você não gasta nada. Tá bom? Eu cheguei aqui há 4 meses, eu não fui em vários lugares. Por quê? Porque eu prefiro economizar do que ficar gastando meu dinheiro para poder ir para esses lugares à toa, porque eu tenho objetivo. Então uma pessoa que tem objetivo é diferente de uma pessoa que não tem, que só vem aqui para poder ficar com brincadeira. Tá? O meu canal ele não é brincadeira, aqui eu levo as coisas a sério, eu quero mostrar a verdade para as pessoas com respeito, mas eu também, eu acho que se você está vindo para Portugal, eu sou brasileiro, mas eu também me sinto português, eu quero me sentir português. Por quê? Porque eu batalhei por isso, porque eu tenho meu título de residência, porque eu lutei para chegar até aqui, entendeu? Então eu não acho justo eu estar vivendo num país e estar falando mal dele, ou muito menos estar desfazendo do país, porque gente que não presta vai ter em todo lugar. Se você teve uma experiência ruim com uma entrevista ou com um português, você vai ter uma outra experiência boa com outros, entendeu? Isso é muito relativo. Você não pode, por causa de uma coisa, achar que as coisas que o mundo vai desabar e tudo vai acabar. Você tem que ter consciência que você é imigrante. Você tem que ter consciência que, infelizmente, existem pessoas que fazem com que os portugueses fiquem desconfiados de tudo que nós fazemos, tá? Então nós temos que provar com as atitudes que não é isso, entendeu? Como essa situação aqui, dessa reportagem aqui, dessa pessoa de Braga. Você acha certo? O cara simplesmente é brasileiro, o cara tá com a carteira com a CNH vencida, dirigindo, colocando em risco as pessoas, porque estava bêbado, estava com a carteira vencida e ainda estava ilegal no país, estava como turista. Então aí a polícia pega o cara é brasileiro. E aí as pessoas vão dizer o quê? Ah, tá com preconceito porque é brasileiro. Isso não é porque é brasileiro, isso é qualquer nacionalidade, entendeu? Mas ele, como brasileiro, ele deveria se botar no lugar. Ele deveria saber que nós já estamos passando por vários problemas por causa desse tipo de gente como ele, então ele não deveria fazer isso. Tá bom? Então fico alerta para vocês aí, gente, que antes de você querer vir para Portugal ou querer fazer acontecer, lembre-se muito, basicamente, das regras de honestidade, de respeito e principalmente, sabe, de valorização por tudo que Portugal tem feito. Existe um tratado entre o Brasil e Portugal, sim, tá? A pessoa que chega aqui totalmente legal, ela tem muitos benefícios, muito mais do que o ilegal, tá? Porque às vezes o ilegal ele não sabe disso, porque ele entra aqui e não é legal, então ele acha que é tudo ruim. Se você entra aqui, se você tem residência fixa, se você tem visto, se você tem uma cidadania, você vai ter muitas chances para muitas coisas, entendeu? Então para de ficar falando mal de Portugal, porque tá ficando feio, para com isso. Porque você primeiro tem que respeitar o país que você está vivendo, acima de tudo. Uma pessoa que quer viver em outro país e não respeita, então fica no país onde ela está. Eu respeito o Brasil e respeito Portugal. Portugal tem problemas? Tem problemas sim. Tem dificuldades sim. Existe preconceito? Existe sim. Entendeu? Mas isso também existe no Brasil, em qualquer lugar. Entendeu? Nós não podemos também ficar se vitimizando por causa dessa situação. Ah, é porque eu sou brasileiro. Ah, é porque... Olha, gente, isso daí é uma bobagem. Vá à luta. Vai à luta que as coisas acontecem. Para de ficar reclamando, porque tá ficando feio isso. Fica reclamando o tempo todo. Fica falando o tempo todo, tudo reclama. Ah, porque tá caro isso. Ah, porque isso tá caro. Ah, porque é preconceito com isso. Ah, porque é xenofobia com isso. Ah, porque... Gente, pelo amor de Deus. Então fica no Brasil. Então não venha pra Portugal. Fica vivendo aí no Brasil, se você acha tudo isso.
certo? E pior que a gente vai falar, ainda critica. Pior que a gente vai falar e ainda fica criticando. Coloca comentários abusivos, falando: ah, quem é você para falar isso? Eu sou a pessoa que vive em Portugal, que dou graças a Deus, porque eu tô totalmente legalizado, não devo nada para a justiça, tá bom? E eu faço as coisas corretas. Eu não devo nada em Portugal. Certo? E a experiência que eu quero passar para todos vocês é essa, uma experiência para que você, quando chegue aqui, as coisas dê certo para você. Entendeu? Mas não adianta você ficar achando que vai ser flores, que tudo vai ser mil maravilhas, porque não vai. Entendeu? Isso não vai em lugar nenhum, nem aqui nem no Brasil. Vai tentar alugar uma casa no Brasil pra você ver. Se você não tiver seguro fiança, se você não tiver fiador, se você não tiver o que eles pedem, você também não vai conseguir alugar. Agora a pessoa chega aqui em Portugal, o cara não tem documento, o cara não tem dinheiro, o cara acha que vai conseguir alugar um apartamento só com calção. Por que você faria isso? Vai alugar o seu apartamento. Os apartamentos em Portugal são todos mobiliados, são tudo apartamento grande, tudo apartamento, sabe, tudo equipado. Gente, mais consciência. Sabe, mais consciência. Ah, mas tá muito caro. Lógico, você tá na Europa. Você quer que esteja como? Você quer viver em Lisboa e quer pagar pouco? Então fica aí. Volta aí pro Grajaú ou sei lá. Fica aí na Rocinha, seja onde for. Porque você tem que também entender, sabe? Que tem coisa que você tem que ter, sabe? Precisa ter noção do que você pensa. Acha que vai viver num país da Europa e vai pagar pouco? Não é assim as coisas, não é assim. Então, assim, é muita reclamação, é muita gente falando, entendeu? Muita gente falando o tempo todo, perdendo tempo de ficar falando o tempo todo. E é isso que é diferente no meu grupo, é isso que é diferente no meu canal, porque eu não fico perdendo tempo com esse tipo de gente. Porque eu acho que pessoas que ficam reclamando de Portugal têm que ficar no Brasil, não tem que vir pra cá. Entendeu? Porque a gente tem que entender que nós não estamos no nosso país. Os portugueses não são obrigados, eles não são obrigados a aguentar, a tolerar esse tipo de coisa. Como nós brasileiros também não somos. Vai me dizer que o brasileiro não tem preconceito? Preconceito com chinês, preconceito com peruano, preconceito com boliviano, porque eu já vi, entendeu? E daí pra mais, fora os negros, né? Fora o preconceito com os negros, que tá aí tá na cara de todo mundo. Igual aconteceu recentemente agora com a menina que foi assassinada, a deputada. Então, sabe, gente, é muito triste isso. Não tragam essa cultura para Portugal. Se vocês querem viver na Europa, lembre-se que vocês estão em outro país. Aqui é diferente do Brasil as coisas. Então, para que dê certo sua vida aqui, você precisa ter essa consciência. E parar de ficar reclamando e parar de ficar falando o tempo todo. Aqui é diferente as coisas. Aqui não é igual ao Brasil. Tá bom? Os valores aqui são diferentes, mas essa história de conversão não dá certo. Se você realmente converter, pegar lá, mas a gasolina custa 4 alguma coisa, então peraí, então tá caro, porque em Portugal tá 1,30, imagina, 1,30 já dá mais de 4 reais, claro que dá mais de 4 reais, claro que dá, porque o euro tem valor, a moeda é uma moeda valorizada, o real não. Agora, isso não significa que é caro, é você que não tá sabendo entender uma coisa com a outra. Não é que é caro, é que a moeda daqui tem valor e a do Brasil não. Então, assim, são coisas diferentes, então vocês estão confundindo as coisas, entendeu? Com 50 euros você vai no mercado e você compra tudo que você precisa, tudo. No Brasil, você vai gastar em torno de 300 a 400 reais para fazer uma compra meia boca. Tá bom? Emprego, gente, tem muito emprego, mas você tem que entender que você vai ter que trabalhar daquilo que pintar. Não vai ficar querendo escolher, eu sou formado, eu tenho 3 faculdades, eu tenho uma pós-graduação, eu não vou trabalhar de qualquer coisa. Então fica no Brasil, porque aqui você vai trabalhar de qualquer coisa, você vai ter que trabalhar do que pintar. Conheço um monte de gente que é formada, que tem faculdade, que tem pós-graduação e que trabalha aí como cabeleireiro, ou como caixa de mercado, ou então, sei lá, como entregador de alguma coisa, ou trabalhando como batendo em porta para poder vender energia de luz, tá? E daí por diante, trabalhando como consultor de corretor e daí por diante. Porque aqui é assim que funciona, entendeu? Porque nós não temos o preparo que os europeus têm e tiveram. Aqui você vai recomeçar a sua vida. Não queira achar que você chegando aqui em Portugal, a sua vida vai continuar como estava no Brasil, a não ser que você seja rico, a não ser que você tenha muito dinheiro. Caso contrário, meu querido, caia na real, porque isso não é só em Portugal, isso é em qualquer lugar. Agora, se você quer ganhar bem, se você quer dinheiro, se você quer status, então você está no país errado, porque Portugal não é um país que vai pagar bem para esse tipo de coisa. Aqui é qualidade de vida. Botem na cabeça de vocês, aqui não é dinheiro.
Você vai ganhar aí uns 700, 800 euros para viver. E aí você vai ter uma qualidade de vida. Vai trabalhar bastante, mas vai ter qualidade de vida. Agora, se você quer dinheiro, se você quer ganhar, se você quer juntar, se você quer ganhar dinheiro, não é Portugal, não é o lugar certo. Então não se trata de você ficar falando mal de Portugal. Se trata, gente, de você se tocar daquilo que é pra você. Não, eu não tenho nada contra Portugal, mas não é o que eu procuro pra mim. Eu procuro pra mim um país aonde eu possa ganhar dinheiro, aonde as coisas funcionem mais no sentido financeiro. Então vá para outro país, vai, sei lá, para a Suíça, vai para o Canadá, você entendeu? Agora, se você quer vir para Portugal, você quer ficar comparando esse tipo de coisa, eu acho isso daí uma besteira, porque não funciona assim dessa forma. Não funciona. Tá bom? Espero que você entenda isso de uma vez por todas, tá bom? Para de reclamar de Portugal. Para com isso.